Nós estamos numa série de pregações expositivas em cima do livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento. E o tema do que eu vou tratar nessa noite é o Decálogo de Yahvé. A primeira parte, tá? Como é muito conteúdo, eu vou tratar somente na semana que vem o restante desse texto. Então, abram suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 20 e deixem suas Bíblias abertas no capítulo 20. Vamos orar antes de tudo. Pai, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, especialmente o tema que será tratado hoje, a Tua palavra, Senhor. Que ela venha a falar ao nosso coração, Senhor, por meio do Teu Espírito que habita em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, Senhor, os nossos erros insistentes, Senhor, no dia a dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que continue nos cobrindo, Senhor, desde ontem, hoje e para sempre, com o manto da Tua graça. Que as Tuas misericórdias, Senhor Jesus, permaneçam sempre se renovando a cada manhã em nossas vidas. Fale conosco, em Teu nome, Jesus. Amém. Para quem não sabe o que é decálogo, nós estamos falando a respeito da questão, vamos falar, a respeito da questão dos 10 mandamentos. Quando você fala decálogo, é isso que a gente está tratando, a questão dos 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos vão tratar, obviamente, sobre questões que envolvem a lei de Deus, né? Muita gente erroneamente fala a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés, né? É a lei de Deus, ok? Ainda que quando se fala, a Bíblia quando se refere à lei de Moisés, está se referindo, ao texto de Êxodo, mas a lei vem da parte de Deus. E essa questão do conhecimento do bem e do mal, o decálogo ele revela, que é essa questão onde Deus fala o que pode e o que não pode, Ele coloca para todos nós, aquilo que pode e aquilo que não pode, ali no decálogo. Mas esse conceito do conhecimento do bem e do mal, já é algo que vem lá desde o Éden, lá desde a queda, Quando Deus cria o jardim do Éden, tem lá dentro do jardim aquelas duas árvores, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você lê lá nos 3 primeiros textos, os 3 primeiros versículos da Bíblia Sagrada, vai falar a respeito dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus proíbe Adão e Eva de comer. Ele fala, olha, vocês não podem comer desse fruto, dessa árvore, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, O texto ali implica não necessariamente uma morte súbita, mas uma morte que viria por meio da separação da glória de Deus, que foi o que acabou acontecendo. Agora, é interessante que quando Satanás vai tentar, começa tentando Eva, quando Satanás vai tentar, ele coloca essa questão, que se eles comessem daquela árvore, eles se tornariam como Deus, E aí o texto em seguida vem falar então dessa questão, de que quando eles comem, a primeira coisa que acontece é que eles percebem a sua nudez. E quando percebem a sua nudez, eles procuram se esconder um do outro. A vergonha já vem subitamente. E quando Deus vai procurar eles, esse procurar colocamos entre aspas, quando Deus vai conversar com eles, se relacionar com eles, eles se escondem da presença de Deus. E Deus então fala, quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Quem que mostrou para vocês isso? De onde vocês tiraram esse conceito que vocês estão nus? Por que vocês estão tendo vergonha da sua nudez? O que aconteceu? Então, esse conhecimento que vem por meio da queda é um conhecimento mau. É um conhecimento que revela, então, algo que não estava antes. Então, ali o texto também vai falar, então, Deus falando, olha, eles se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, a humanidade se torna conhecedora dessas duas coisas, o bem e o mal. Somente ali no decálogo é que a coisa vem se revelar de uma maneira mais, digamos assim, legal, Uma coisa legal vem somente se revelar então a partir
desse texto de Êxodo 20. Mas já havia esse conceito a respeito do bem e do mal em toda a humanidade, ok? Muita gente até se utiliza dessa questão, né? Por exemplo, assim, e os canibais, né? Como é que fica essa questão dos canibais, né? Porque a Bíblia fala que você não pode matar o seu semelhante, mas os canibais, como é que fica? De onde que eles, né? Eles não têm essa moral judaica cristã, e como é que fica eles, né? Mas mesmo os canibais, né? Seja qual for a cultura, o conceito de expiação está ali revelado em todas as culturas. Então, eles sabem, ainda que aquilo culturalmente falando aconteça, eles precisam fazer depois confissões de pecados para os seus deuses dentro da sua cultura, porque tem conhecimento, tem dentro da cultura deles, ainda assim, mesmo que façam aquilo, eles têm a noção de que aquilo é errado. Então, toda a humanidade, todas as culturas têm um conceito primitivo daquilo que é certo e errado, e obviamente depois com a revelação do Decálogo, tudo isso veio se tornar de modo concreto. Então, Dennis Prager, ele fala umas coisas bem interessantes, antes da gente começar a ler o texto. Ele fala a respeito do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, ele fala assim: nenhum outro documento na história mundial mudou tanto o mundo para melhor como fizeram os 10 mandamentos. Ok? Então, ele está fazendo essa afirmação que nenhum outro documento em toda a história da humanidade melhorou o mundo como os 10 mandamentos melhorou. A civilização ocidental, a civilização que desenvolveu os direitos humanos universais, igualdade das mulheres, pôs fim à escravidão, não teria se desenvolvido sem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são tudo o que é necessário para se ter um mundo melhor, livre da tirania e da crueldade. Então, ele falando, imagine um mundo onde não houvessem homicídios, roubos. Em tal mundo não haveria necessidade de exércitos, polícia, armas. Homens, mulheres e crianças poderiam ir a qualquer lugar, a qualquer hora do dia, sem o risco de serem assaltados ou mortos. Imagine um mundo onde ninguém cobiçasse aquilo que é do próximo. Um mundo onde os filhos honrassem pai e mãe, e os pais se mantivessem casados até que a morte os separe. Um mundo onde as pessoas jamais dariam falso testemunho acerca do seu próximo. Então ele imagina esse mundo, esse é o mundo que Deus imaginou para todos nós, o mundo onde Deus imaginou para principalmente Israel, aquela nação a quem Deus estava dando essa revelação acerca do seu caráter. Então esse é um mundo que até mesmo um ateu deseja, né? Todos desejam um mundo assim. O cara tem que ser muito maligno, né? Tem que ser muito endemoniado para desejar algo contrário disso, né? Um mundo mau, um mundo cheio de morte, crimes, assaltos, né? Divórcios. E quando se trata dessa questão, a gente vai tratar um pouco depois sobre isso, essa questão da liberdade, por exemplo, né? Toda a liberdade humana que saiu do Decálogo, que procurou um tipo de sociedade mais progressiva no aspecto político, né, onde olhou para isso como questões atrasadas, né, e usando aí o novo termo que está na moda, né, atualizaram algumas questões morais, né, tudo isso foi para o mal, né, não foi para um crescimento humano, né. Então, a liberdade para as drogas, a liberdade para a sexualidade, isso só trouxe abortos, né, mães solteiras, né, estupro e por aí vai. Toda sorte de abuso na sua sexualidade. Então, é uma liberdade que veio para destruir. Dentro do propósito de Deus, não haveria divórcios, não haveriam mães solteiras, certo? A não ser, claro, que houvesse a morte do pai, né? Aí seria uma situação diferente. Não haveriam abortos causados, né, propositalmente, às vezes para fins somente do bem-estar da mulher, e lasque-se o feto. Então, porém,
Os 10 mandamentos não se trata de leis, então, criadas por homens. Não foram os homens que os legislaram. Eles partem da premissa de que quem os criou estava acima de todo homem, todo rei ou todo o governo. Todos os seres humanos. O Decálogo parte então desse princípio que existe alguém que está acima de tudo essas coisas e que foi quem deu essas leis para nós. Quem é esse? Deus. Por isso eles se fundamentam sobre a maior de todas as autoridades da existência. Quem é esse? Daí vamos para lá, finalmente no texto, a partir do versículo 1, voltando a falar que a gente sempre troca a palavra Deus por Elohim, que é Deus, no caso, no hebraico, e trocamos a palavra Senhor por Yahvé, que é o nome de Deus em hebraico. Que no caso, Yahvé é uma espécie de ajuste, porque, como eu falei, o nome de Deus se perdeu a pronúncia, então ninguém sabe pronunciar o nome de Deus, e Yahvé é a forma que a gente utiliza para tentar pronunciar a palavra de Deus, porque como não tem consoantes, é um Y, H, W e H, você não tem consoantes, então a gente precisa acrescentar o A e o E para que isso possa ter algum tipo de pronúncia para a gente, amém? Isso também é usado por muitos judeus, então não estão cometendo nenhum tipo de, necessariamente, heresia, amém? Então o versículo 1 diz assim: e Elohim falou todas essas palavras. Então surge disso, quem que criou o Decálogo? Da onde que surge? De Elohim, ou seja, de Deus, é dele que parte. Então não é Moisés que está inventando, não é o homem que está inventando, Existe aquele velho argumento, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, obviamente, não foi Deus quem escreveu a Bíblia literalmente, não foi uma tinta celestial, não foi um papiro celestial onde foi escrita a Bíblia. Obviamente ela foi escrita por seres humanos, que tiveram que usar uma tinta, que tiveram que usar um papiro de alguma forma, ou uma pedra, como foi o caso do Decálogo. Foi assim que foi escrito, tá certo? Foram homens, porém a Bíblia tira de cogitação de que aquilo foi inventado por um homem. Isso vem diretamente da parte de Deus. Então é Deus revelando para todos nós, para a humanidade, as suas leis, ou o seu Decálogo. Então, portanto, elas vieram de Deus e não de nenhum outro ser humano. Se elas viessem de qualquer outra autoridade humana, qualquer um poderia simplesmente questionar: quem é este homem para dizer o que é certo ou errado? De onde ele tirou que isto é certo ou errado? Em outras palavras, isso daqui é assumir o relativismo, para a sua vida, tá certo? Porque se não foi Deus quem deu as leis, a sua moral revelada, se foi o homem quem criou, qualquer um de nós pode questionar esse aspecto. Qualquer um de nós pode dizer: tá, isso foi você quem acha que matar é errado? Você acha que é errado? Fundamentado em que você acha que é errado? Na tua opinião? Então é a opinião da pessoa, ela não tem de onde tirar que aquilo é algo que realmente eu preciso respeitar ou tomar para a minha vida. Eu posso concordar, eu também concordo com você e assumir isso para a minha vida, mas se eu também quiser discordar, nenhum de nós dois tem um ponto de referência para dizer que aquilo é absolutamente errado, que é a questão do relativismo. O relativismo, ele mata a verdade, nada mais se torna verdadeiro. Então tudo é verdade de acordo com aquilo que eu e você quisermos validar. Então mesmo um ateu que nega a existência de Deus se fundamenta sobre a premissa de que qualquer bem que ele faz, a legitimação de que aquilo é absolutamente bom, de fato, só é verdadeiro se Deus existir. Caso contrário, aquele suposto bem, entre aspas, é tão somente um conceito relativo que algumas pessoas criaram sem nenhum parâmetro absoluto para fundamentá-lo. Por isso volta a questão, dessa questão da atualização das Escrituras. Isso é muito perigoso.
É muito perigoso, porque você está tratando com textos bíblicos que aparentemente alguns são necessariamente relativos. Alguns realmente dizem respeito ao contexto histórico, ao contexto cultural, ao contexto da época. Questões de costumes daquela época. Porém, há coisas na Bíblia Sagrada que tratam questões absolutas. Questões que são inegociáveis. E aí, quando tenta tratar como negociáveis questões que são inegociáveis na Bíblia, nós temos um problema. Mas o relativismo, ele vem e atropela isso, ele destrói isso, ele diz então que nada disso é verdadeiro, porque isso foi escrito por homens. A máxima do relativismo é, por exemplo, inicia dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Nós assumimos para a nossa vida que cada vírgula, cada palavra, cada vogal, cada consoante, cada frase na Bíblia Sagrada foi inspirada pelo próprio Deus. Não estou dizendo que aquilo foi um tipo de psicografia, não isso, mas que aquilo teve a inspiração da parte do Espírito Santo de Deus. E que Deus permitiu que escrevesse daquela forma, exatamente daquela forma. Isso é o que nós assumimos como igreja. Pelo menos a maior parte dos cristãos assume isso. Já os cristãos liberais já não acreditam tanto nisso, já acham que não, olha, tem coisa ali que não foi Deus quem escreveu não, que ali foi o dedo humano. Mas daí está o problema, quem de nós então tem a autoridade para dizer aquilo que então foi Deus que realmente inspirou e aquilo que não, que foi somente o homem? Está entendendo? Então nós temos um problema. Então eu prefiro ficar com a parte que Deus realmente inspirou 100% das Escrituras, ainda que tenham coisas ali que são difíceis para lidar, difíceis para responder no dia a dia, ainda que seja dessa forma, eu prefiro me sustentar a minha fé sobre essa premissa, sobre essa verdade, de que a Bíblia é 100% inspirada pelo Deus vivo. Então, sem Deus, toda moralidade, ela é apenas uma opinião imposta sobre toda a humanidade. Se Deus não existe, meu querido, se foi simplesmente o homem quem escreveu, então toda a humanidade, todo aquilo que foi falado a respeito de moralidade foi imposto sobre nós, mas isso não tem nenhum fundamento de que isso seja uma verdade absoluta, ao qual de fato nós podemos obedecer ou não. Então, olha só, a demonstração disso, por exemplo, é tão grande que, olha, todos os regimes totalitários demonstraram isso na prática ao dizimarem 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas foram dizimadas por regimes totalitários, certo? Desses 100 milhões, não estão contando os soldados que morreram nessas guerras, em confrontos. Então, são 100 milhões de civis que foram mortos nesses regimes totalitários, sem contar todos os milhares de soldados que morreram nessas guerras totalitárias. A primeira medida que todos esses regimes totalitários precisaram fazer para implantar o seu totalitarismo, qual foi a primeira medida? Destruir o quê? A religião. Tirar a Bíblia de discussão, porque a Bíblia é um problema. Ela é um problema, porque ali está revelado para mim, para você, para toda a humanidade, aquilo que Deus, que criou aquelas leis, está dizendo para mim, para você, como limite, colocando, olha, você não pode fazer isso, você não pode conquistar outros povos simplesmente, sair matando todo mundo, mulheres, crianças, você não pode fazer isso, você não pode subjugar uma outra raça, apenas porque ela não pertence à tua raça. Você não pode subjugar uma pessoa ou se dizer superior a ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Isso é o que a Bíblia fala. Os regimes totalitários precisam destruir essa verdade que Deus revela no Decálogo, para que ele consiga então convencer o povo de que a religião é o ópio da humanidade, ou seja, o veneno da humanidade. Precisa destruir os pastores, matar os sacerdotes, matar os padres, acabar com as igrejas, proibir a Bíblia Sagrada, para que então o humanismo,
Aquilo que o ditador coloca como verdade, ele impõe aquela verdade sobre o povo, o qual está dominado por aquele totalitarismo. E aí, o resultado disso é: você pode matar quem você quiser, em nome da sua filosofia. Em nome da sua filosofia, você pode destruir vidas, destruir nações, dizer que você é superior, dizendo que algumas pessoas, alguns seres, por causa da sua raça, da sua etnia, da cor, do seu sexo, você é superior àquilo ali, e você pode destruir aquilo como se aquilo fosse um animal, simplesmente. Mas, por isso que a Bíblia Sagrada está aí, né? E hoje todo o Ocidente é dirigido por isso. Ou seja, quando você tira Deus de ser o legislador da lei, quem se torna o legislador da lei é o homem, o rei ou o Estado. Isso foi só o versículo 1. Para o versículo 2, diz assim: eu sou Yahvé, o teu Elohim, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então Deus está assumindo para ele que o Deus que está revelando aquilo não é qualquer Deus, não é um Deus hindu, não é um outro Deus pagão ao seu derredor, era o próprio Yahvé que estava assumindo aquilo. Ele foi o Deus de Israel que revelou o decálogo. Não foi Zeus, não foi Odin, não foi Shiva, não foi nenhum outro Deus. O Deus que revelou o decálogo é o Deus de Israel, era Yahvé. Então, uma outra coisa também relacionada a esse texto, é que aqui é uma reivindicação de reconhecimento de quem era aquele que estava prestes a revelar as suas leis. Ele era o Elohim, o Yahvé, que havia libertado todos eles da escravidão do Egito. Então Deus está dizendo para eles: olha, aquele que está colocando essas leis foi esse que tirou vocês, libertou vocês lá do Egito. Então isso demonstrava que Deus queria que eles fossem, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de Deus fazer qualquer coisa na vida deles, a primeira coisa que eles precisavam ser, eram livres. Eles precisavam ser pessoas livres. Eles não podiam fazer nada debaixo de escravidão. Antes de qualquer coisa, Deus precisava tirar eles daquela escravidão, da vida que eles estavam, daquele jugo que eles estavam vivendo, e trazê-los então para uma vida de liberdade, serem livres. Pertencer a Deus, queridos, é ser livre. Por isso que o Espírito, quando Jesus fala que o Espírito está pronto, porque somente aqueles que estão livres têm o seu Espírito pronto para a eternidade. Por isso que a Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos tornou 100% livres nele. Por isso Paulo diz que Deus, na ressurreição, revestirá o nosso corpo de um corpo incorruptível, um corpo 100% livre da presença do pecado, porque enquanto nós estamos nesse corpo, a presença do pecado ainda está aqui, e nós erramos, nós falhamos, nós cometemos erros no dia a dia. Por isso que na ressurreição não haverá essa possibilidade, porque o nosso corpo será revestido de imortalidade, e os nossos corpos serão incorruptíveis, ou seja, não há possibilidade deles se corromperem novamente. Não há possibilidade de no céu nós cairmos dessa condição, por exemplo. Não existe mais essa possibilidade a partir da ressurreição. Amém? Portanto, antes de qualquer coisa, Deus precisava libertá-los, torná-los verdadeiramente livres, para somente depois dizer a eles como eles deveriam se comportar. Então Deus não chega para pessoas que são escravas e diz assim: vocês têm que se comportar assim. Por quê? Porque elas são escravas, elas estão debaixo de um jugo, elas não têm nem a condição por si mesmo de sair daquela condição para servir a Deus. Assim é a vida cristã. Assim é a vida cristã. Por isso que a vida cristã não pode ser cobrada de pessoas que não são nascidas de novo. A vida cristã só é possível para aquele que foi liberto da vida de pecado,
foi liberto daquela vida, trazida para a luz, recebe o Espírito Santo, então, para possibilitá-lo a viver realmente a vida cristã. E é o Espírito Santo que possibilita em cada um de nós isso. Então, primeiramente, Deus nos libertou, antes de qualquer coisa. Só depois Ele revelou o que Ele queria para nossas vidas. Antes seja livre. Deus nos torna livre, e a partir dessa liberdade, na condição de seres livres, nós podemos então obedecê-lo. Ele revela a sua palavra, e a partir de então, a gente começa a viver uma vida de obediência a Deus. Amém? Portanto, outra coisa, liberdade não significa ser livre para fazer tudo o que o coração humano desejar fazer. Ser livre é não fazer aquilo que Deus ordenou para não fazer. Isso é ser livre. Ser livre não é uma condição que Deus nos coloca, agora você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não é isso. Isso é uma estupidez quem pensa dessa forma. Ser livre é fazer aquilo que Deus falou. Não faça. Desculpa. Ser livre é não fazer aquilo que Deus diz para você, não faça. Isso é ser livre. E Deus precisa nos colocar numa condição para então não fazer aquilo. Porque antes a gente era o quê? O apóstolo Paulo fala o quê? Que nós éramos escravos do quê? Do pecado. Escravos. Deus precisa nos tirar dessa escravidão, nos colocar numa condição então de santos em sua presença, para então dizer, a partir de agora vocês têm essa vida. Por isso que para Paulo e para os apóstolos era inconcebível o cara que se dizia livre continuar na vida de pecado, diariamente pecando, errando, cometendo erros todo o tempo, de modo proposital, consciente. Se está em Cristo, agora o pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Eu não estou dizendo de impecabilidade, queridos, porque eu sou alguém que cometo erros, falho. Todos os dias, toda semana eu cometo falhas. Eu erro, eu peco. Mas o arrependimento sempre tem que estar acompanhado na nossa vida. Sempre precisa estar presente. Eles haviam feito uma aliança com Deus, Israel, uma aliança que implicava que Deus proveria tudo o necessário para eles. E a parte que competia a eles, que agora eram um povo livre, era que somente deveriam obedecer às suas leis. Então Deus tirou eles de lá, falou assim, olha, a parte agora que compete a vocês, agora existe uma lei, existe uma aliança, desculpa. Deus fez uma aliança com eles, olha, eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar alimento para vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou dar terra para vocês. Mas vocês precisam fazer uma coisa. Vocês precisam me obedecer. É isso que Deus estava colocando. Agora, não é interessante essa proposta absurda de Deus? Ele vai prover tudo para eles, vai dar terra para eles, vai fazer deles uma grande nação, vai proteger eles das nações que intentarem contra eles. Eles deveriam então somente. Então Deus fala assim, olha, eu vou fazer tudo isso aqui para vocês. A única coisa que vocês precisam fazer, e aí começa então o decálogo, a partir do versículo 3. A primeira coisa que Deus fala para eles assim, olha, tudo isso eu vou fazer para vocês, só que a primeira coisa, vocês não terão outro Elohim além de mim. Outro Elohim, ou seja, outro Deus. Vocês não terão outro Elohim além de mim. Isso é a primeira ordenança, essa é a primeira ordenança que Deus dá para eles. Vocês não podem ter outro Elohim além de mim. Então, esse é o mandamento sobre o qual todos os demais se fundamentam. Há um só Deus. Não existe outra divindade. Não existe Zeus, não existe Thor, não existe Odin, não existe Shiva. Não existe outro Deus, só há um único Deus. O primeiro fundamento é esse, só existe um Deus. Porque senão é o seguinte, meus queridos, um Deus fala uma coisa, outro Deus fala outra coisa, outro fala outra coisa. Cada Deus vai falar uma coisa.
Alguns deuses, como Moloque, vai pedir sacrifícios de crianças. O Deus judaico-cristão, não vai pedir isso. Outros deuses, como Diana, por exemplo, as sacerdotisas ofereciam o seu culto tendo relações sexuais com homens. Era a forma de culto. O nosso Deus abomina isso. Então, há um só Deus, e é esse Deus que determinou, que colocou sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre a sua igreja, o seu decálogo. É isso aqui. Para toda a humanidade será julgada segundo esse decálogo. Vocês se prostram perante esse Deus, esse único Deus, eles serão julgados, todos por meio disso. A outra coisa interessante é que em Deuteronômio 10, 12 a 13, há uma espécie de detalhamento a mais do que implicava realmente este mandamento. Então o texto, por exemplo, ali fala, né, não terás outro Elohim, né? Ali em Deuteronômio 10, 12 a 13, diz assim: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A questão é que isso não estava ali nesse versículo de Êxodo. E aqui parece que dá um pouco mais de detalhe em relação a isso, né? E foi justamente esse acréscimo que o mestre da lei, conversando com Jesus, fala para Jesus, quando Jesus pergunta para ele o seguinte, né? Ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Então, quando ele responde o texto de Deuteronômio. Ele não responde o texto de Êxodo, ele responde o texto de Deuteronômio. E respondendo, ele disse: amarás, deixa eu baixar aqui, amarás com amor, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Êxodo não falava isso, mas Deuteronômio fala isso. E aqui o mestre da lei está respondendo Jesus. E o que é interessante, meus queridos, que ali no grego, a palavra que está falando que nós devemos amar a Deus é ágape. Não é interessante isso? Que nós sempre ouvimos que Deus nos ama com amor ágape. E o que amor ágape significa? Um amor incondicional. Um amor que não coloca condições. E como que a gente coloca condições para amar a Deus? A gente só ama a Deus mediante condições. Para eu amar a Deus, eu preciso ser abençoado, eu preciso ter saúde, eu preciso ter tudo, senão eu não amo a Deus. E o texto está falando, para mim e para você, que nós temos que amar a Deus com amor ágape. Então, seria assim: amarás com amor ágape, ou com amor incondicional, ou seja, de forma incondicional ao Senhor teu Deus. É assim que nós temos que amar a Deus, de modo incondicional. Jamais devemos colocar condições para amar a Deus, que era a forma como Israel estava tratando com Deus. Quando faltava água, começava a murmurar. O amor a Deus perdia na hora, já queriam voltar para os deuses do Egito. Não era isso que acontecia? Eles queriam voltar correndo, eles tinham saudade daqueles deuses. Por isso que Deus falou assim: olha, a primeira coisa que... Então tá, eu libertei vocês, mas agora é o seguinte, queridos, eu quero fazer tudo isso com vocês, eu quero proteger vocês, eu quero dar terra, sabe, vocês vão prosperar, vocês vão se tornar uma grande nação, eu vou livrar vocês dessas nações vizinhas, quando vierem atacar vocês, eu vou proteger vocês, entendeu? Mas a primeira coisa que vocês precisam entender, vocês têm que me amar de modo incondicional. Vocês não podem continuar caminhando comigo no deserto de modo incondicional, vocês não podem murmurar, vocês têm que parar de reclamar, vocês têm que me servir, ou me obedecer, melhor dizendo, viver dessa forma, na minha presença, sem ficar reclamando. É de modo incondicional, porque eu os amei de modo incondicional. Não havia nada em vocês que me fizesse amar vocês. Eu amei vocês de modo incondicional. Essa é a revelação da lei para mim e para você. Então significa que a forma como amamos a Deus deve ser um tipo de amor. Um amor que se dá, que se entrega e é incondicional, que é o significado de ágape no grego. A relação então com Ele deve ocupar a totalidade do nosso coração,
e deve ser de modo incondicional. Totalmente. Eu tenho que amar Ele totalmente, com todo o meu coração, de modo incondicional. Conhece gente que coloca condições? Fala, Deus, eu só vou fazer isso se você fizer isso. Quantas vezes a gente não faz assim? Às vezes a gente não fala isso, né? Não expressa isso com palavras, mas aqui dentro, na nossa mente, quando as coisas dão errado com a gente, o nosso amor por Deus dá uma diminuidinha, não dá? Não dá uma caidinha? Não é abalado em algum momento? A outra coisa, que deve ser um amor tão incondicional, que até mesmo o nosso espírito e alma, a essência que se chama vida, que nos mantém vivos, deve se entregar a Ele. Então é algo profundo, algo interiormente profundo. Todo o significado da nossa existência deve ser Ele, acima de tudo. Este amor deve ser tão incondicional que deve compor todas as nossas forças. Todas elas devem ser voltadas para esse amor de modo tão incondicional. Ou seja, quando estou fraco é que eu estou forte. Ou seja, mesmo na nossa fraqueza, quando você está com todas as suas forças esmorecidas, aquela fraqueza deve ser oferecida em amor a Deus. O meu amor incondicional por Ele deve ser com entendimento também. Não é um amor burro, é um amor com entendimento. Um amor que tem consciência que está passando por algo e ainda assim, de modo consciente, continua amando a Deus. Por isso eles deveriam não somente não ter nenhum outro Deus, eles deveriam amá-lo de modo incondicional. Não era só ter um Deus, não era isso, não era trocar Yahvé pelos deuses do Egito, não era isso. Não era somente isso, é que além de ter Ele somente como único Deus, eles deveriam voltar toda a sua existência, todo o pensamento, todo o seu caminhar, todo o seu falar, todo o teu coração, de modo incondicional para esse Deus, que havia libertado eles. Isso não tem nada a ver comigo, com você, como igreja, porque isso daqui está sendo trazido para o Novo Testamento, não é isso? Por isso que quando o povo murmurava, isto implicava que o seu amor a Deus era condicionado e não incondicional. E é isso que nós devemos tomar cuidado no nosso dia a dia. E o texto continua então no versículo 4, dizendo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Yahvé, teu Elohim, sou Elohim zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a primeira coisa que ele fala ali, não façam ídolos, ok? Então por que não deveríamos ter ídolos nas nossas vidas? Deus, fora de Deus, não tenha nenhum ídolo na sua vida. Então, porque Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 4, ele fala assim: assim que quanto comer das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, a esses supostos deuses, sabemos que o ídolo não é nada no mundo. Ou seja, não existe ídolo, e que não há outro Deus senão um só. Então por que nós não podemos ter outros ídolos? Porque esses ídolos não existem. Ou seja, o que Deus está falando para ele, não tem outros ídolos, não seja burro, não se prostre diante de algo que não existe, não adore algo que não existe. Esse é o conceito de ídolo. Não existe outro ídolo, só existe um Deus a quem devemos prestar o nosso culto. Fora dele não devemos nos prostrar diante de outros deuses. Então, como algumas pessoas falam, então, que se eu me prostrar diante de Odin, diante de Zeus, diante do Deus da água, o Deus do ar, o Deus das árvores, o Deus dos animais, a vaca, o rato, o macaco, como que pode dizer então que esses deuses são deuses? Sendo que o próprio Deus
revela que não há. Eles não são deuses, são animais mesmo, são um bicho criado. Aquilo ali é barro mesmo, foi um ser humano que criou, que fez ali uma estátua. Aquilo ali não tem vida, aquilo ali é nada. É só os elementos que estão ali, não existe vida. Não há nada para além daquilo ali. A outra coisa que isso está querendo dizer também é: não criem coisas materiais para adorá-lo, para adorá-las. Então, como por exemplo, dinheiro, trabalho, o sexo, as drogas, qualquer coisa material não poderia ocupar esse lugar de Deus. E também é uma consequência lógica que o texto está falando, que se os filhos aprenderem a pecar contra Deus, como seus pais pecaram por meio da idolatria, adorando outros deuses, Deus trará juízo até a 4ª geração também sobre eles. No versículo 7, não tomarás em vão o nome de Yahvé, teu Elohim, pois Yahvé não deixará impune quem tornar o seu nome em vão. É interessante esse negócio, né? Quando a gente fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, muita gente entende isso, e eu também entendia isso muitas vezes, que é, por exemplo, falar assim: ai meu Deus, né? Ai, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, ah, Deus me livre, por exemplo. Ai, pronto, você já está pecando, porque você está tomando o nome de Deus em vão, então você não pode falar o nome de Deus em vão. Então muita gente entende isso, né? Agora, o significado mais próximo do original hebraico é: não usarás indevidamente o nome de Deus para praticar o mal. Não usarás o nome de Deus de modo indevido para praticar o mal. Não faça isso. Ou não usarás, né, o nome de Deus para cometer o mal. E aí o texto fala assim, ó: e para aquele que cometer então tal pecado, não haverá perdão. O texto está dizendo isso. Quem usa o nome de Deus para praticar o mal, está cometendo um pecado imperdoável diante de Deus. Então muitos dizem, né, que não existe pecadinho e pecadão, né? É como se para Deus, assim, já que não existe pecadinho e pecadão, é como se para Deus fosse a mesma coisa eu roubar um grampeador, né, numa mesa ali, bolsar e sair correndo, de eu pegar e matar uma pessoa. Vocês acham mesmo que Deus olha dessa forma o pecado? Que para Deus é a mesma coisa? Deus olha, não, roubar um grampeador e matar um ser humano, estuprar uma pessoa, abortar, é a mesma coisa? Vocês acham que para Deus é a mesma coisa mesmo? Se fosse a mesma coisa, meus queridos, na lei não seriam tratados de modo diferente certos pecados, que são tratados com o quê? Com a morte. Algumas coisas, pecou lá, vai lá, oferece um sacrifício, né, 2 rolinhas, né, uma ovelha, um boi, vai lá e oferece, está tudo certo. Para certos pecados, vai lá e oferece, não oferece não. Traz aqui na frente, todo o povo pega a pedra e mata. Juízo capital. Ué, mas não é a mesma coisa? Por que Deus lida de modo diferente? Porque é diferente. Não é diferente. É diferente. O que é interessante é que isso se assemelha muito também, queridos, com aquilo que o Novo Testamento chama de a blasfêmia contra o Espírito Santo. É interessante, né, que quando a Bíblia, o único texto que fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, por que está falando isso? Porque os caras ali chegam e falam para Jesus que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beelzebul. Se é em nome de Beelzebul, significa que Jesus estava fazendo uma coisa supostamente boa para o mal. Ou seja, Jesus estava então pecando contra Deus, porque ele estava então usando o nome de Deus para praticar o mal. E aí Jesus falou assim, olha, cuidado. Ele reivindica a mesma questão, cuidado. Porque vocês estão dizendo que o Espírito Santo está fazendo uma coisa errada em nome de Deus. Ou seja, que ele estava fazendo uma coisa errada em nome de Deus. E eles estão dizendo, não, vocês estão fazendo em nome de Beelzebul. E aí Jesus falou assim, olha, cuidado.
Cuidado. Porque nisso que vocês estão fazendo, vocês podem estar cometendo justamente isso. Vocês estão pecando, vocês estão blasfemando contra Deus em nome de Deus. Eles estavam usando o nome de Deus para acusar Jesus de blasfêmia, de pecado contra Deus. E aí Jesus fala assim, olha, cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente isso. Você dizer que o Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo não é do Espírito Santo, é do demônio. Eles estavam tentando acusar Jesus desse pecado. Que Jesus estava fazendo alguma coisa em nome de Deus para o mal. E aí eles são acusados, falam, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. E pecado contra o Espírito Santo, o quê? Não tem perdão. Usar o nome de Deus para praticar o mal, não tem perdão. Então, quando um ateu comete erro, o nome de Deus não está sendo usado. Porém, quando uma pessoa que se diz religiosa usa o nome de Deus para cometer o mal, como por exemplo os terroristas, os terroristas islâmicos, ou mesmo um cristão que seja, que usa o nome de Deus para cometer o mal, ele está cometendo um pecado imperdoável diante de Deus. Imperdoável, queridos. A Bíblia fala que esse tipo de pecado não tem perdão. Aí, Deus que lide com cada um segundo a sua graça. Amém, meus queridos? Então, o que nós podemos tirar de tudo isso hoje é que dentro da nossa cosmovisão cristã, moral, ética, comportamental, se fundamenta sobre uma primeira verdade, que nós somos trazidos das trevas para a luz. Nós precisamos ser colocados na condição de livres, para então, a partir de então, termos uma vida de obediência a Deus, segundo aquilo que Ele nos revelou. Ele nos revelou, nós somos livres, Ele nos libertou, e agora Ele está querendo nos abençoar, Ele está querendo nos dar esse reino eterno, sem morte, sem adultérios, sem abortos, sem o mal presente. Falei, olha, mas porém, agora que vocês são livres, obedeçam, vivam essa vida. Não se incline mais para os frutos da carne, mas deixem o fruto do Espírito ser realidade na vida de vocês. Caminhem dentro disso. Não tenham outro Deus diante de mim, ele está falando, e me amem de modo incondicional. Todo cristão deve amar a Deus de modo incondicional. Amém, meus queridos? Não coloquemos no lugar dele nenhum outro ídolo, Deus, dinheiro, qualquer coisa que seja de modo material. Que ele realmente seja único em nossas vidas. E por último, jamais usemos o nome de Deus para o mal, porque isso é um pecado imperdoável. Por isso, carreguemos o nome de Deus sobre as nossas vidas, praticando o bem, vivendo sempre segundo o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém, meus queridos? Cadê a ceia? Você que está em casa aí, já separa o seu pão, o seu vinho. Já está junto aqui, né? Pode distribuir para eles. Não comam. A gente tem um esqueminha diferente aqui, ó. Já vem um cálice e um pãozinho aqui presente. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26, diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: vamos ficar todos de pé? Tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comam do corpo de Cristo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebam do sangue de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, nessa noite nós estamos, Senhor Jesus, anunciando mais uma vez a tua morte, ressurreição e a tua vinda a esse mundo. Anunciamos que o Senhor morreu pelos nossos pecados e declaramos que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação, para deixar claro de que todos os pecados foram realmente pagos, e a tua ressurreição deixou isso de modo claro. Por isso nós temos a esperança, Senhor, nessa ressurreição, porque agora, nesse momento, todos os nossos pecados estão pagos, e a ressurreição será a consumação final de que isso de fato ocorreu em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa esperança de que um dia os céus se abrirão e o Senhor voltará para nos buscar, para estar contigo para todo o sempre. Amém. Obrigado por tua palavra nessa noite, Senhor. Imprima em nossos corações a realidade da tua palavra, da tua lei, daquilo que o Senhor nos libertou para vivermos. Em nome de Jesus. Amém.